Valdair entra na história de novo. Valdair Eu sempre estou lá, né? saindo de casa, quando eu estou chegando ali, quase na praça, Valdair e o presidente do sindicato dos Dos metalúrgicos, né? não, bijuteria. Bijuteria. Antônio Farias. É. Morreu recentemente. Aí veio, ih, Paulinho, que bom, nós viemos na tua casa. Eu falei, o que houve? Aí me Eu fiz essa matéria no jornal. fez. Isso mesmo, eu tenho guardado. Eu tenho isso aí. Eu tenho tudo quanto é jornal, minha mulher corta tudo. Que fala bem, que fala mal, ela fala. Elimina, é bom. É. É bom lembrar. Aí os dois, o que é, Paulinho? Estão acontecendo o seguinte, as fábricas de bijuteria em Teresópolis estão prestes a falir. Porque com dificuldade, né? Está entrando no Brasil... Estava começando a entrar o material da China material já, né? da China. Estão despejando essas coisas que a gente faz por um preço desse tamaninho. Eu queria que você ajudasse a gente. Eu falei, vamos lá. Fui no Fotolux do Maurício, de Salvador Mendes. Maurício, me permite dar uma telefonada? Ele, pois não. Aí eu peguei e toquei para Brasília. Atendeu a Isabel. Oi, deputado, tudo bem? Pedir um favor para telefonar é demais, né? É bem antigo isso, hein, Paulinho? Pedir um favor para telefonar. Mas você ligou para Brasília, então, para o ministro. 200 anos atrás disso. Aí eu acabei me... Você ligou para Brasília para Aí resolver toquei para Isabel, olha, deputado, o ministro está viajando. Você estava ocupando o mandato nesse período, né? O ministro está viajando. Mas quando ele voltar, eu peço a ele para entrar em contato com você. Tudo bem? Tá. Uns 15... Não chegou isso não. Uma semana depois o ministro tocou. Paulinho, o que houve? Eu falei, ministro, o problema é esse. Eu gostaria que o senhor pudesse atender a gente aí, para a gente conversar com o senhor pessoalmente, para dizer o que está ocorrendo, porque Para valorizar a indústria nacional, né? Aí ele marcou um dia. Passou um fax, acho que, para o meu genro, para o Luciano, dizendo... Tudo no favor, né? Tudo, É assim que funcionava marcou as para coisas, dia tal, assim, às tantas horas. Aí eu dei a notícia para o presidente. Aí ele Antônio Farias. Rapaz, marcou. Quando eu estou descendo a serra, o ministro toca. Paulinho, dá para mudar o lugar? Eu falei, ih, ministro, não tem como. Não tem como, já avisei todo mundo, não tem como, vai ter que ser lá mesmo. Vanderlei, nós fomos no gabinete do ministro. Rapaz, eu fiquei apavorado e o ministro idem. Porque eu estou pensando que vai meia dúzia de pessoas. Vanderlei, gente do Brasil inteiro, lotou. Virou uma demanda nacional, hein? Né? Virou uma demanda maior, né? Ele comunicou com todo mundo e todo mundo foi para lá. Gente, quando chegou lá aquela multidão, eu olhei para o ministro, espantado. Aí eu expliquei o que aconteceu, aí o Faria também falou, e aí o ministro falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou uma comissãozinha cabeçada aí pelo Paulinho, para ir no meu secretário Paulo Samico, nunca mais esqueço, explicar a ele que nós vamos resolver esse troço. Vanderlei, não demorou 15 dias. Ele taxou os importados. Está lembrando disso? Lembro. Mas foi uma taxação absurda, não, o normal. Mas com isso, o que aconteceu? Né? As fábricas puderam, que estavam quase falindo, começaram a recontratar. Bom, fizeram então, eu sugeri um almoço para o ministro, fizemos um almoço no Hotel Pina, que foi um monte de gente. Qual era o ministro na época? Não lembro mais. Dornelles. Dornelles, tá Dornelles, tudo isso com o Dornelles. Dornelles que resolvia tudo. Bom, e lá o Dornelles... Na eleição seguinte também, esse agente tudo abriu as portas para você fez voto aberto junto a essa gente, né? Foi. Eu abusei. Mas tem que abusar. Eu não abusei em benefício próprio, eu abusei em benefício da minha terra, Pomba. Concorda? Aproveitar, já que o homem está com boa vontade e nós temos problema, vamos jogar os problemas em cima dele para tentar resolver. E foi o que eu fiz. Bom, aí passou, fizemos aquele almoço, o ministro me elogiou, todo mundo. Lógico, né, Vanderlei? Fui eu mesmo que fiz. Eu levei ele em 3 fábricas. Na Albacete, que não tinha nada a ver com a história, para ele conhecer. Levei aquela lá na Prata. Na Praba? Na Espabra? Não, é na... Pidigueira, né? Naquela... Prata?
né, como é que coberturas. Na Termocel. Termocel e Que era uma depois potência, né? levei na Spabra, certo? Foi A Spabra naquele auge dela, com 500 empregados exatamente. ou mais, né? Aí, né, fomos lá para o Hotel Opina, houve aquela coisa toda, todo mundo elogiando, o ministro me elogiando, Feliz, né? aquela coisa. E ele feliz também, porque ele participa de uma coisa grande, né? Ele era que a figura resolveu, principal ele de não uma coisa resolveu grande. só de Teresópolis, não, resolveu do Brasil inteiro. Os metalúrgicos eram muito organizados assim, em sindicatos, Muito. eles tinham uma participação nacional boa. Aí, deixa eu te falar, passou o tempo, eu candidato à reeleição. Onde que eu vou? As fábricas têm Vou voto nas aberta lá, fábricas né? de bijuteria, concorda? E você foi recebido de tapete vermelho todas Tá elas? aí a minha frustração. Só duas abriram as portas para mim. Fibre e Spabra. Mas a Fibre e Spabra fizeram questão de dizer para os funcionários todos que estavam ali, agradecer o Paulinho. Nós duas, eu tenho que agradecer as duas. As outras fecharam. Não queriam se meter na política, nem não, né? tomaram conhecimento. E não foi, é que eu não fui. Eu ia lá com o presidente do sindicato. Agendado. E Tudo. com Ninguém. É a grande frustração. Duas frustrações. Uma com o negócio da bijuteria, que eu estou acabando de falar, e a outra com o negócio da faculdade de odontologia. Mas a gente está falando um pouquinho de tempo, esse tempo antigo das fábricas, ele não é tão antigo quanto a primeira eleição em 58, mas é também uma coisa antiga para algumas pessoas que estão assistindo a gente, porque as pessoas às vezes não têm noção do que foi, num certo momento da história, as fábricas de bijuteria em Teresópolis, né? Era uma potência, né? A Mil Suíça, Spabra, principalmente, aqui a Mondaine na Pimenteiras, né? A própria Termocel, que era do Laginestra, era também uma fábrica de cobertores, mas também uma fábrica grande, né? Essas fábricas que empregavam pessoas, né? Que com a coisa da abertura do mercado, com o Collor, né? E também com essa coisa da China, que virou uma coisa bem atual para a gente, né? Tem noção do que aconteceu com o mundo a partir da China produzindo de tudo, mas naquele momento ali, quem levava comida para casa era quem tinha um emprego nas fábricas de bijuteria e que profissionalizava as pessoas, né? Ela chegava lá, aprendia a trabalhar com torno, com as ferramentas, né? Você tinha várias profissões, né? São grandes escolas de várias outras profissões em Teresópolis. Tem uma fábrica aqui em Teresópolis ainda, que é remanescente dessas fábricas, né? Da Mondaine, da fábrica, que é a fábrica ali do Osni, na Tenente Meireles, depois da UPA um pouco. Emprega o mesmo modelo, aquela quantidade de centenas de funcionários, né? Mas naquele mesmo modelo de 8, 10 pessoas em cada mesa, com linha de produção e produzindo bijuteria de qualidade para essas bijuterias exclusivas, né? Ou seja, ainda existe algumas fábricas dessas em Teresópolis. Eu vi no Meudon também tem fábrica que trabalha com couro, bolsas de couro, mas não é bolsa para vender em lojas, é para vender em boutiques no Rio, para vender a R$3.000, R$5.000 uma bolsa. É uma coisa mais trabalhada, né? Que depende de... Tem muita coisa interessante em Teresópolis, cara, que ainda é, mas por que tem? Começou lá atrás, você tinha uma tradição, você tinha uma história com isso, né? Com essa educação, com esse ensinamento para se fazer bijuteria. Mas essa frustração que eu tenho, tudo está no meu livro. E no livro, no finalzinho, sabe como isso se chama? Hipocrisia. Não, nem foi hipocrisia, não. Ai, meu Deus, hipocrisia foi outra coisa. Hipocrisia foi um negócio do PT. O livro, como é que está esse livro? Você fez uma segunda edição agora. Eu recebi autografado, na última vez que nós nos encontramos. Né? Essa segunda edição... Esse livro tinha que ter ele à disposição para as pessoas comprarem, né? Você não tem esse livro não, né? Não, eu doei alguns livros. Essa segunda edição, essa primeira e segunda edição. Ela tem uma coisa que eu faço questão que todos leiam, que é na primeira página. É um rapaz que está aqui do meu lado que fez a apresentação. Que agradeço muito, muita coisa. Está muito bonito, muito bacana, eu nem mereço. A gente fala muito dos historiadores, dos pesquisadores, mas há um processo de manutenção e de construção da história, da memória de uma cidade, né? Então, muitas pessoas que não escreveram livros, elas participam, e pode participar. Às vezes tem um livro, você tem a referência do livro do Armando Vieira, do Osíris Raul, do João Oscar, eu tenho escrito alguns livros, escrevi 10 livros já, publiquei, mas esses livros contando a história
a história de família ou a história de vida, eles são muito importantes. Eles são autênticos, eles são pedaços da história, né, que vão completar outras informações. Eu recorro muito a eles. E o seu livro tem, com precisão, né? Tem uma certa paixão, mas tem também muita precisão de informação. Você me perguntou por que essa segunda edição. Sabe o que é, Vanderlei? É que tudo que eu falo na primeira edição, tudo eu posso provar. Tudo. Só duas coisas eu não podia provar. Uma delas é o seguinte. Eu disse que os meus votos, de acordo com o Globo, estavam diminuíram de 19 mil e pouco para 18 mil e pouco. Mas eu não podia provar. Isso naquela eleição lá do Brizola, aquela história Isso, na hora do Moreira Franco, lembra do Moreira? Então, eu lendo depois... Eu lembro disso, que coisa. Lembra disso? Eu tenho o livro. Eu não sei como que o livro foi parar na minha mão. E na página 111, o Jornal Nacional, na página 111, diz assim, a Proconsult, que estava fazendo a apuração, ela não dava explicação por que tinha voto de deputados diminuindo, enquanto que de outros aumentavam. Olha eu aí. Então eu publiquei, eu copiei o que disse o livro e eu botei nessa segunda edição, porque eu disse apenas na primeira, mas não podia provar. E agora eu posso provar com o livro do Jornal Nacional. Que ela estava favorecendo o Moreira Franco. O Brizola botou a boca no trombone e quando foram fazer outra revisão, o Moreira perdeu. Lembra? O Brizola ganhou e ganhei bem. Mas os votos dos deputados, eu entrei na justiça e a justiça simplesmente pegou meu recurso e jogou no lixo. Nem tomou conhecimento. E a outra, que eu também não... Eu falei, mas... Falei por falar, você tem como? Eu fui fazer um comício, deputado federal, fui fazer um comício. Eu não fazia comício, não. Eu fazia debate. Eu pegava um caixotinho, trepava no caixotinho, um microfone comigo, outro microfone com o povo para a gente conversar. Tem que ter peito para fazer isso, não tem, Vanderlei? Tu não sabe o que vai vir de lá para cá, pô. Eu fui fazer na Quinta do Leblon. Cheguei no Quinta do Leblon e tal. Aí o microfone acabou caindo na mão da mãe do Cocó. O Cocó era o dono da Quinta naquela época. Lembra dele? Vivia frequentando as manchetes de jornal. Famosíssimo, Cocó era o dono do pedaço. A mãe do Cocó pega o microfone e fala assim, eu quero dizer para os moradores da Quinta do Leblon que quem não votar em Paulinho Nascimento é um tremendo FDP. Ah, rapaz, quase que o negócio... Eu falei, pô, não é bem assim, não sei o que e tal. Eu fiquei sem jeito, mas já estava ela que falou, não fui eu. Aí eu tinha que botar isso no livro. Por que ela falou isso? Detalhe. Aí eu vou contar, que eu botei na segunda edição. Quando eu era deputado estadual, Pedro Jara se elegeu prefeito. Um mês e pouco de Pedro eleito, teve uma enchente muito grande, um temporal muito grande, principalmente nos morros de Teresópolis, principalmente no Morro do Perpétuo. Caiu muito. Está lembrando disso, Vanderlei? Claro. O Pedro teve uma enchente forte em cada ano. Foi um troço impressionante, morreu gente, essa coisa toda. Bom, eu era deputado estadual e era funcionário licenciado, obviamente, da Previdência Social. O presidente do Instituto, Reinaldo Stefani, era no Rio. Aí eu fui a ele e tal, marquei uma audiência, falei, presidente, o problema é esse, e eu gostaria que o senhor, nós temos um terrenaço lá em Teresópolis, pertencente à Previdência Social, está largado, está lá, muita gente não sabe nem que existe esse terreno e que é de nossa propriedade. Será que o senhor não permitia que esse pessoal que foi prejudicado pela mentira, será que esse pessoal podia ir morar lá? O senhor autorizava? Perfeitamente, aí deu ordem lá
para abrir aqui para o pessoal que tinha... É porque nessa época tinha vigia ali, Tinha uma guarita, armado, tinha tudo direitinho. Era bem complicado de entrar lá. Aí, e isso, o Vanderlei, ficou de domínio no público. Todo mundo ficou sabendo que quem resolveu o problema foi o Paulino Nascimento. Então, tá aí o porquê que a mãe do Cocó falou esse negócio. Você conheceu a mãe do Cocó? Você conheceu o Cocó? Não. A gente passa o tempo, a gente fica lembrando de coisas que aconteceram com a gente. Eu não lembro né? dele, eu lembro da fama dele. Eu voltando de Minas uma vez, antigamente a gente pegava ônibus na Prata, para pegar ônibus, eu ia visitar a família em Muriaé, e na volta o ônibus do Rio me deixou no posto ali do Claudinho, no posto da Prata. E ali eu tinha que caminhar até onde passava o Corujão. Pra pegar o Corujão da madrugada, que eu chegava de lá, saía de lá de tarde, de noite, né? E chegava aqui pela 1, 2 horas da manhã. E eu peguei o Corujão de 2, 3 horas da manhã, e tô eu naquele ônibus, cara, o motorista, o cobrador, e o Cocó, e eu dentro do ônibus. Na madrugada. Quem era? Ele era coisa muito complicada, né? Você sabia? Conhecia a cara dele no jornal, eu diagramava as matérias dele no jornal. Eu não, era na Gazeta ainda, eu trabalhava na Gazeta nesse período. Deve ter sido isso aí, 86, 87, por aí. Eu era casado de novo, né? E eu fui passageiro da Vida de Deus com o Cocó entre a Hermitage e a Várzea, que eu disse aqui para chegar em casa. Né? Tempo de antigamente, você conheceu a mãe, eu conheci o próprio Cocó, que era complicado, mas ele estava ali, não estava para assalto, não estava para numa confusão, boa. ele estava querendo ir para algum lugar, não sei qual a roubada que ele ia Mataram participar. ele, né? Tinha uma época de primeira, a polícia matava essa gente, né, cara? É. Aqui teve polícia, teve delegados que ficaram famosos no interior, porque mataram 10, mataram 15, né? Esse tempo, né, que é fruto da ditadura e tal, do regime de exceção, desse período de força, né? Ainda bem que não existe mais, né? Claro, por outro lado, cresceu a folga do bandido, pode tudo, ele tem razão, tem direito, né? Mas esse período medonho da história nossa, da história do Brasil, que ele participou de parte dela, felizmente acabou e agora as pessoas têm que prender. Não pode mais matar bandido, né? Mas é isso. Paulinho, foi um prazer muito grande. Você vê que nós falamos em 15 minutos, que poderia ser 20, já deve ter dado meia hora. E para mim foi muito bom falar com o Paulinho Nascimento, que fez ao longo da história, segundo o meu levantamento aqui, 59.269 votos ao longo. Eu nem sabia disso. E sempre bem votado, né? Foi o 7º deputado mais votado em 74, foi o vereador mais votado em 58, com 473 votos, né? Você vê como é que são. E somando tudo isso, nós chegamos perto de 60 mil votos, né? Puxa, alguém digitou o seu nome ou escreveu o seu nome aí cerca de 60 mil vezes. Muito bom, Paulinho, ver você bem, ver você lustro, você representando a família Nascimento, né? Que é uma família também vem sucedendo você, né? Vem sendo tão importante como você ao longo da história de Teresópolis. Foi muito bom receber você aqui no Diário. E conversaremos de novo. Hoje falamos sobre as eleições, né? É providencial esse momento, nós estamos aí no processo de mais uma eleição. As pessoas precisam saber um pouquinho mais como eram as coisas antigamente, né? Hoje parece que não é bem assim mais. Mas fica para o próximo papo nosso falar sobre as possibilidades e as necessidades, inclusive, você com a sua vivência de coisa pública em Teresópolis, certamente que tem muito que contribuir. Esse não é o nosso último papo, não. Vamos falar mais vezes. Foi um prazer estar contigo aqui. Rapaz, obrigado pela presença. Prazer é meu, mano. Você nem sabe a satisfação que eu tenho ser recebido aqui por você. Pô, o historiador da minha terra. Tá certo, Paulinho. É isso então. Até uma próxima oportunidade.